Ela nasceu com má formação nos braços e pernas e ainda bebê passou por cirurgias e começou a usar próteses. Na adolescência, iniciou sua militância em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e durante quase 20 anos foi para-atleta. Hoje é uma consultora de um programa de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nossa convidada desse episódio é Etel Nascimento Chad. Fica conosco até o final dessa conversa sobre maternidade, combate ao preconceito, esperança e sonhos. Você tem que se acreditar em você, que você é capaz, que você pode. E o que as pessoas falarem, deixa elas falarem. Entendeu? E como eu falo sempre hoje, o problema das pessoas são delas, não são meus. O que elas enxergam de um errado na minha pessoa, de que tá faltando algo, que tá somando, tem algo a mais, é a visão delas, não é meu. O que eu enxergo de mim é o que importa. Entendeu? O que elas enxergam de mim é problema delas. Para a mulher, tem duas situações, né? O olhar do homem e o olhar de outra mulher. O olhar de outra mulher pra gente é muito mais pesado. Quando a mulher se coloca assim, eu sou melhor que você. Eu tenho o corpo perfeito. Eu sou, pra sociedade eu sou mais bonita. Então quando ela começa a falar isso pra você, isso dói. Difícil. Não só a sociedade, mas a própria família. Os olhares da própria família. Será que ela é capaz? Será que ela vai conseguir? Será que não vai morrer, né, no parto? Ou a criança vai ainda ser toda deformada também? Tem pessoas que falam pra gente assim, pra que eu vou trabalhar? Eu ganho R$1.518, vou pra praia na hora que eu quero, vou pro bar, gasto meu dinheiro e tá bom. Só que esquece que quando você tá no mercado de trabalho, a tua autoestima muda de uma outra forma. Você tem outras convivências sociais, você começa a ter muito mais responsabilidades, né? Então, assim, é legal o BPC? Mas para quem necessita de verdade. Uma mãezinha que não tem condição, nunca pôde trabalhar porque o filho tá numa cadeira ou tá acamado, isso sim deveria ser usado dessa forma. Mas uma pessoa que consegue ir pra praia sozinho, ir pro bar, ir pra qualquer canto sozinho, não deveria. Olá, estamos começando mais um episódio do Papo On Podcast e pela prévia que a gente teve aqui, vai ser uma conversa muito boa, muito animada, não é, Dai? Esse papo hoje vai ser muito interessante. Muito obrigada, Etel, você ter aceitado o nosse convite, viu? Obrigado pelo convite, Rinaldo. Para mim está sendo gratificante poder relembrar tudo que eu já passei aqui dentro, então assim, está sendo maravilhoso. Obrigado por ter topado e a gente vai dar uma viajada aqui pelo tempo, né? Tanto do CRPI quanto das questões referentes às lutas das pessoas com deficiência. E aí, para começar, a sua deficiência é consequência do uso da talidomida, não é isso? Como que foi esse processo que sua mãe relatava ou relata para ti? Toda a história que eu conheço é que minha mãe, quando estava grávida, ela acabou tomando um remédio, né, para enjoo e, com consequência, acabou eu nascendo com uma deformação nas mãos e na perna. A minha sorte é que foi até só membro superior muito leve e a perna também um pouco mais leve. Mas assim, eu sou o primeiro caso de talidomida no Guarujá, sou de 76, né, assim, a minha mãe contando que logo quando eu nasci, eu fui capa de jornal, porque nunca tinha acontecido algo, né, na cidade. Então, algumas pessoas foram até ela para tentar entender o que estava acontecendo, o que ela precisava de ajuda. Foi quando ela conheceu o CRPI, né, para me trazer para cá e fazer todo o meu tratamento. Que essa medicação, ela surge para o uso no combate à hanseníase, mas só que havia outros usos, né? E nesse sentido, ela era para enjoo. E aí acabou, aí depois como não se tinham os estudos, durante a gestação tinha a consequência de acabar afetando. Aí depois afetando. foi descoberto que ela servia para a hanseníase.
E até hoje ainda é usada, né? Só Hoje que ela é com- tarja preta, com né? regramento, É. né? Para poder Não se compra tão fácil. tão fácil. E também não se tinha tantos estudos na época. Não tinha conhecimento, as pessoas não Conhecimento, sabiam. ou se havia o risco, os laboratórios produtores não É chegaram tanto a... que na época acusavam as mães de que elas estavam usando para aborto. E não era para isso. Né? E foram muitos casos, né? No Brasil e pelo mundo, né? De Eu crianças acredito que naquela época não tinha um controle tão rigoroso de, né, quais os efeitos essa medicação poderia ter, como tem hoje em dia nas medicações, né? Essa medicação ela é muito antiga, né? É da época, né, década de 50, 40, 50. Então, assim, quando foi descoberto aquele boom, né, das crianças começarem a nascer com deformidade, foi na década de 60. Né? Então, assim, demorou um tempo ainda para que os governos entendessem Até para entender que essa, que essa medicação estava gerando uma má formação. fazer uma vinculação do Sim. remédio Sim. com a questão do Tanto que nascimento. quando descobriram, foi proibido no Brasil. Só que em algumas regiões ainda existiam. Né? E como que, assim, da sua memória, como é que foi esse processo para sua mãe, para sua família, lidar com a sequela de algo, que em tese poderia ter sido evitado, mas pelo desconhecimento acabou tendo essa... Eu imagino que deve ter sido muito difícil. Minha mãe tinha 18 anos, né? Uma menina ainda. Imagine para ela ouvir das pessoas que como se ela tivesse feito algo de errado com uma criança. Sim. Né? Porque primeiro veio a acusação para depois as pessoas entenderem o que está acontecendo. Talvez ela deve ter sofrido com um sentimento de culpa. Com certeza. Ela Ai, fazia relatos nesse sentido Não. para ti? Nunca fez. Não. Sempre segurou Sim. para ela. E aí surgiu o CRPI na sua vida. Sim. Falo que o CRPI é a minha história, de tudo que eu conheço de mim é o CRPI. Aqui você iniciou o tratamento, parte terapêutica, mas também frequentava a escola, né? Sim. A parte educacional, todos os tratamentos, a parte ocupacional também, né? Fiz tudo. Psicóloga, dançava, teatro, tudo que podia fazer eu estava junto. Estava fazendo esporte, né? Até que as crianças acabavam fazendo tipo de... chamava gincana, né? Algumas gincanas. Então tinha a ver com a parte do esporte, né? E você tem muitas lembranças da escola? Como era essa dinâmica escolar, né? Eu não era muito boa, não, porque eu reprovei. Não, mas eu reprovei porque assim, que me contaram que na primeira série, que antigamente era a primeira série, eu reprovei no primeiro ano porque eu fiz a cirurgia. Aí eu acabei perdendo aula. Aí depois eu passei, aí fiz a segundo ano, depois reprovei de novo. Porque também fiz outra cirurgia. É porque, assim, a parte da medicina, pra gente era algo muito ruim, mas graças a gente tinha esse suporte do CRPI, né? Porque, assim, ia pro hospital, aí tinha aquela parte de dores e tudo, quando chegava aqui, as pessoas, tinha os profissionais que ajudavam a gente nesse sentido, Sim. né? Você sabe dizer do que foram essas cirurgias que você fez? Como é que fala? Pra organizar, pra me colocar a prótese. Pra melhorar o coto ali. Isso, pra melhorar. O que aconteceu? Eu tava em fase de crescimento. Aí o coto crescia errado. Aí tinha que cortar Pra poder usar encaixar. a prótese. Que naquela época você me contou que era bem diferente do que hoje a gente tem muitas tecnologias pra, né? Hoje nem se fala mais, né? Hoje eu falo que, então, como eu comentei, nós tínhamos a perna de pau, né? Era de madeira. A prótese era madeira. Olha quanto já evoluímos nesse conceito. Hoje tem até meias de silicone para trazer mais conforto na prótese. As próteses hoje têm fibra de carbono. São muito leves. Leves. Encaixe. Pessoal que é do esporte que usa, né? Que ajuda na propulsão, diversas coisas que facilitam na dinâmica. Sim, acho que a tecnologia ela veio para melhorar, né, a parte não só do esporte, a parte da medicina, a parte da educação. E você, desde de pequenininha, começou a usar, Um ano. usar a prótese. E aí,
era um processo sempre doloroso, assim, né? Mas que acabava sendo importante para o seu desenvolvimento. Sim, sim. Eu acho que se eu não tivesse tido esse start, né? Primeiro, de estar usando uma prótese com 1 ano, eu nunca teria andado. Se não existisse o CRPI, eu não sei o que eu seria. Porque assim, tudo que eu aprendi na vida tem a ver com aqui. E você estava falando das memórias, das farras que todo mundo fazia aqui. Entra nesses causos para nós, para quem está nos assistindo, poder dar uma viajada nesse lembrar tempo. das brincadeiras que existiam, daquela mesa enorme que tinha lá no fundo, na parte da escola, das árvores, dos escorregadores, dos brinquedos, da piscina, do refeitório, do teatro, que no refeitório tinha uma parte que parecia um teatro, das danças que a gente fazíamos. Ai, é tanta coisa. No próprio refeitório tinha os ventiladores de teto que começava a comer, jogava voando. Jogava coisa no ventilador. Olha só que arte. O teatro ali, né, eu tenho uma memória que eu fiz o Alto de Natal, né, que fazia-se, né, o Alto de Natal. E eu era pequeno e eu era gordinho. E eu fui um dos reis magos. Só que na minha cabeça eu era um rei magro. E aí eu falava pra minha mãe, mas como que eu vou poder ser um rei magro se eu não sou magro? E pra explicar que não era magro, era mago. E eu ficava com, não é possível, eu fui escolhido errado, porque eu era um rei gordinho, não era um rei magro. Eu queria ser sempre a Xuxa, porque eu era loirinha, né? Adorava amarrar o cabelo, igual ela. Ixi, tantas peças assim, de bichinho. Eu lembro, me veio uma memória assim tão legal. A gente ia pro recreio, tinha umas músicas que a gente ouvia. Tinha a música uma história do macaco, Simão. Era todo dia a gente queria ouvir aquilo. O macaco ladrão. Porque a gente queria fazer igual de pegar as coisas para jogar os brinquedos das crianças longe, fugir do CRPI. Porque a gente achava uma aventura aquilo. Tudo era uma aventura pra gente. Quantas crianças não fugiram do CRPI pelas festas? Várias vezes eu me pegava na esquina, entendeu? E naquela época, aqui era muito mato, né? Pelo que falam, não tinha tantas Não, era casas. barrão, era um barrão vermelho. Não tinha, eu acho, nem passava carro. Eu não lembro se passava carro aqui. Não, passava, mas não Muito a estrutura não é a de hoje, né? E a praia ainda era praticamente não tinha moradia. Era bastante mato, tinha que passar no meio do mato. Então, assim, imagina fugir. Eu fugir, tá lá na praia, no meio do mato lá. Biscota, Vetel lá na praia. Não ia pra praia, não. Eu tinha medo de lá. Você tinha medo do mar? Não, eu tinha medo dos matos mesmo. No caminho até a praia. Eu lembro, no caminho daqui pra praia, tinha os pés de abricó. Como eu gostava de comer aquilo. Mas depois eu ficava passando mal. Eu nunca comi isso, gente. Ficava passando mal com aquele. Porque é um negócio meio maçudo. Então, assim, eu depois começava a passar mal. Aí a tia falava assim, por que você tá passando mal? Eu tava comendo aquele negócio lá. De novo você faz isso. Não acredito que você foi comer aquilo. Mas é gostoso. Quando não era cuca. Tinha um pé de cuca aqui que a gente jogava o sapato. Já comi cuca já. Não era criança. Jogava o sapato da criança pra derrubar as cucas. Às vezes ficava preso lá, né? As mães chegavam no outro dia, cadê meu sapato do meu filho? Não tinha, tava lá preso lá em cima. Tava lá na cuca. Tava lá preso. Mas era pra catar as cucas. E ficava assim mais tempo também na escola, nos atendimentos, né? Quando eu não estudava de manhã, aí o período da tarde era pra tratamento. Mas assim, como não era esporádico o tratamento, tipo assim, segunda, quarta, sexta, fisioterapia. Terça e quinta, ou fono, ou TO, ou psicóloga. Então tia revezava. Então muitas vezes tava lá, sem fazer nada, perturbando os outros.
Fazendo uma bagunça. Sim, sim, sim. E eu acho que até nos tratamentos, assim, mudou muito e evoluiu. Você tem lembranças de coisas que mudaram? Por exemplo, a gente estava falando sobre turbilhão. Turbilhão é um... Como vocês usavam naquela época? Não, a gente entrava dentro e achava que tinha uma lâmina lá embaixo que ia... Como Triturar. um liquidificador, Triturar. né? Eu tinha muito medo, Olha muito só. medo. Hoje em dia nem a pessoa não entra assim inteira no Não, no a turbilhão. gente ficava quase até o pescoço e assim, olhava pra baixo assim, não via o fundo. Não dava pra ver o fundo. Então parecia que ou ia pra Nárnia, sei lá pra onde ia, assim, pra algum lugar ia. E o medo que tinha, Medo né? demais. Que a criança tem uma imaginação fértil, né? E aí começa o que a gente às vezes vê nos filmes, né? Que você vê uma porta e imagina que por trás daquela porta tem tem outro uma coisa. mundo. É a mesma lógica, né? Nós éramos Quando muito não era o pequenos. turbilhão, era o forno. Aí achava que ia sair o pão lá de dentro, porque eu ficava Forno inteiro. de Bia. O forno era você ficava lá dentro pra aquecer o corpo, né? É um recurso térmico. Então, mas ali eu achava que eu ia ver É um pão. anti-inflamatório, tem várias Saía lá indicações. derretendo, de tão quente que era. Ele é um calor mais profundo. Né? Mas assim, são lembranças boas, né? Que hoje não sei se existem tecnologias iguais, mas assim, pra gente foi bom, nós estamos aqui, né? E certamente se formos conversar com crianças atuais que possam verbalizar, em algumas situações elas também vão ter a sua imaginação, o lúdico ali presente, fazendo parte desse Com processo certeza. de, sei lá, vou fazer aqui na gaiola de habilidades, quando a criança é presa, ela deve imaginar um milhão de coisas, que está no milhão de espaço, como é que funciona aquilo. Verdade. Né? Não, a gente brinca, fala que a criança é o Homem-Aranha, que aquilo ali é teia, ou que ela tá voando quando a gente põe a criança de barriga pra baixo. Mulher, aí, naquela época existia já super-heróis, essas coisas. Tinha um escorregador de concreto que caía num negócio de areia, como é que chama? Praia, né? De areia de praia. A gente achava que ia voar, subia lá e se jogava de cara assim, ó. Olha. Entendeu? Sem medo de ser feliz. Eu falo assim, a gente sobreviveu a muita coisa aqui. Porque era muito louco. Era muita arte, né? Muito, muito. E a gente tava conversando, tem a passagem do arremesso de criança. Sim, da gangorra, botava as crianças mais Levinhas. frágeis, né? De um lado e tipo, tá voando. Era um estudo de caso, assim, vamos pegar vamos ver, a cada 10, quantos conseguem sobreviver? Sim. As artes, né? Mas é legal, porque assim, eles sobreviveram também, que tá todo hoje. O estudo foi positivo. Foi positivo, deu certo. E As experiências deram certo. Desse período que você ficou 14 anos, né, frequentando o CRPI, primeiro na parte escolar e da reab, depois mais focada na reabilitação, porque aí foi estudar fora. Você tem muitas amizades até hoje que Sim. você convive, que você encontra? Como Eu acho que por eu ter tido a oportunidade de ter estudado, né, e ter ido pelo mesmo caminho de ajuda às pessoas com deficiência, eu acabei tendo ainda o convívio com elas. Então, assim, não teve essa distância, esse distanciamento. E depois com as redes sociais ficaram um pouco mais fáceis. Você acaba procurando a tal pessoa, você acaba tendo essa facilidade, né? Assim, eu conheço muita gente que passou por aqui. Muita gente. E ao longo da tua vida, a gente também estava conversando, certamente você já vivenciou muitas situações de preconceito, né? E aí você comentou numa delas que foi o início da tua vida escolar fora do CRPI. Sim, como eu falei, nós vivíamos numa bolha, no entendimento para a sociedade, vivíamos numa bolha onde só tínhamos nós. Quando saímos daqui, era a nossa família. Então, assim, nós tínhamos esse entendimento, que nós éramos iguais a qualquer outro ali. Quando sai do CRPI, que você vai para fora das paredes do CRPI, você enxerga um outro mundo.
um mundo preconceituoso, um mundo de maldade, um mundo de olhares pesados. Então, assim, no primeiro dia foi terrível. Fui para uma escola pública do estado, e lá no primeiro dia, aqueles olhares como se... Sabe como se todo mundo tacasse uma pedra? Eu achei que eu tinha sido apedrejado naquele momento. E eu dei uma hemorragia, eu passei muito mal. Fui para o hospital, fiquei uns dias, depois eu voltei e a tia Steph me chamou na sala e falou: você vai voltar a estudar. Aí eu falei para ela: não quero voltar para lá, porque eu queria ir para outro lugar. Ah, não, você precisa voltar para o mesmo lugar, porque foi o lugar que melhor para você é lá. Tá bom, só que eu não quero. Ela falou: você não é melhor. Eu falei, não colocou o contrário. Você não é melhor e nem pior do que ele, das crianças de lá, né? Aí eu falei assim: mas eu não... eles ficaram olhando, ficaram falando, ficaram soltando. Eu falei: eles não falaram nada pra você. Isso é da sua cabeça. Foi você que colocou isso. O teu medo fez com que você ouvisse coisas que não foram faladas. Porque você nem entrou na escola. Você entrou no portão e viu o pátio. Então, assim, ela me relatou uma coisa que eu não lembrava. Então, você vai voltar a estudar. Aí eu fui, nesse dia, quando eu cheguei na escola, não tinha ninguém no pátio, estava tudo vazio. Aí falou assim: ó, você é tal sala, era quinta série, né? Que agora é sexto ano, quinta série, cheguei na sala, passei por um monte de salas, tudo fechado as portas. Falei: não tem ninguém na escola, vou estudar sozinha. Como assim, né? Cadê, né, todo mundo? Professor exclusivo. Só pra mim. Foi quando abre a sala, um monte de gente. Eu falei: meu Deus, e agora? Vou passar mal de novo. Aí a monitora falou: não, vamos conversar. Aí a professora: seja bem-vinda. Eu não sou a única professora, são vários professores, porque era aquele rodízio de professores. Uhum. Mas seja bem-vinda, você escolhe onde você quer sentar. Tinha uma mesa na frente da professora vazia. Falei: eu quero sentar ali. Aí do nada apareceu um menino lá no fundo e falou: não, você vai sentar no fundão com a gente. Aí já meio que me libertou daquele peso e eu fui ser o que eu era, né? Aí você aquela falou, criança arteira. Ativou a Etel. Ativou a Etel, a arteira, da bagunça, a que fala muito, a que brinca muito. Então, assim, foi uma... Isso pra mim foi muito bom, porque eu percebi que o medo era meu, não era deles, né? O que faltavam para eles era conhecimento e o meu era entender tudo isso, né? Mas assim, com o tempo a gente vai aprendendo. É porque era um processo diferente do atual, que ainda tem as suas dores, né? A gente vivencia situações aqui de crianças nossas que vão para a inclusão e que às vezes acabam tendo que voltar por falta de estrutura, né, das unidades de ensino, isso seja público ou particular, né? Não há diferença. Na época a gente tinha o processo, na verdade, de integração, né? Não se falava em inclusão. Sim. A gente ia e tinha que encarar, tinha que enfrentar. E era predominantemente, no nosso caso aqui do CRPI, deficiências físicas, com o cognitivo preservado, então a gente ia pro ensino regular. E tinha que enfrentar o mundo. Era era bem diferente, porque você saía, vamos dizer assim, bem entre aspas, de uma zona de conforto. Sim. Em que você era conhecido, em que você conhecia as pessoas. Assim, você ia para algo desconhecido, mas você sabia que você tinha um suporte por trás. Porque assim, eu bato, mas alguém me defende, né? Então, você tinha aquele suporte por trás de tudo isso, mesmo fora do CRPI. Muitas crianças não teve essa oportunidade. Eu tive. Eu falo que, assim, mesmo eu fora do CRPI, eu tinha todo o suporte do CRPI. Tudo que acontecia comigo, eu poderia vir aqui, poderia falar com alguém me orientava, me ajudava. Então, eu sempre tive esse suporte. O contato ainda continuava, né? Sim. E aí, depois de um tempo, quando você já foi para a escola regular, você ainda vinha só para os tratamentos? Só os tratamentos. E ficou até os 14. Fiquei mais 2 anos de tratamento. Já estava na adolescência. Sim. Nessa época já começavam os namoros? Tinha as paquerinhas, né? Eu era namoradeira, não adianta. Era? Sempre fui. Porque assim, como eu tive... A tia Steph, ela sempre foi uma pessoa muito que conversava muito comigo.
E, assim, muitas falas minhas têm a ver com ela. Porque ela falava assim, olha, você não tem que ter medo das pessoas, você não tem que ter vergonha das pessoas, entendeu? Porque, assim, a sociedade, ela vai sempre ser cruel. Ela vai ser sempre cruel. Porque ela sempre vai impor um padrão, que não sei quem inventa esses padrões, que você é obrigado a A se ter. adequar. Só que não existe um padrão para todo mundo. Padrão de beleza pode ser para uma marca, para outra já não é igual, pode ser para uma Para um momento do mundo. então que assim, é- cada dia vai mudando. Então assim, não tem como eu falar para você que você tem que ser dessa forma ou da outra. Você tem que se acreditar em você, que você é capaz, que você pode. E o que as pessoas falarem, deixa elas falarem. Entendeu? E como eu falo sempre hoje, o problema das pessoas são delas, não são meus. O que elas enxergam de um errado na minha pessoa, de que tá faltando algo, que tá somando, tem algo a mais, é a visão delas, não é meu. Entendeu? O que eu enxergo de mim é o que importa. Entendeu? O que elas enxergam de mim é problema delas. Se elas gostam de mim ou não, é problema delas. Se elas vão sofrer ou não, é problema delas. Não é verdade? Sim. Você, ao longo a gente passa por isso, de você estar em lugares e de repente você vivenciou isso na entrada da escola e isso Sim. era muito comum. Hoje, menos da nossa diferença chamar a atenção. Como que sempre foi para você lidar com isso? Você chegou a sofrer abordagens de pessoas muitas. indagando Já. as razões da Sempre, você me pergunta assim, mas por que você nasceu assim? O que aconteceu? Foi um acidente? A sua mãe fez alguma coisa de errado? Muitos falam sobre religião. Você está pagando por coisas que sua mãe fez? Tá, mas vai mudar alguma coisa na minha vida? Não muda nada. Entendeu? Porque assim, se aconteceu algo fora do meu conhecimento, não vai me interessar. Né? Eu sei o que eu passei, desde que eu nasci com uma deficiência, enfrento todos os dias isso e vou enfrentar daqui para frente. Então isso não vai mudar. A opinião das pessoas sobre mim, se eu nasci, se eu não nasci, se eu perdi, se eu não perdi, é a opinião dessas pessoas. Entendeu? Para a medicina, já foi explicado. Nasci com uma síndrome por causa de um remédio e acabou. Eu só tenho que enfrentar daqui para frente. Ter melhor estrutura de acessibilidade, melhor estrutura emocional, melhor estrutura social. É isso que importa. Eu acho que desde essa época já foi ali fortalecendo também toda a tua personalidade. Sim. E também aprender de estratégias para lidar com isso, com autoaceitação. Como é que eu vou lidar com o pensamento dos outros? No começo, vou falar para você que não é fácil. Quando a gente é adolescente, não é fácil. Porque a gente começa a não acreditar na gente mesmo, quando a gente é adolescente. Porque a gente acha que, principalmente com mulheres, né? Eu não vou namorar porque a pessoa não vai gostar de mim porque eu sou assim. Porque a outra menina é mais bonita e aquele gatinho lá não vai gostar de mim. Então, assim, é muito difícil. Para a mulher, é bem complicado. Para um homem, eu não sei não tem como falar. Mas acho que para a mulher, tem duas situações, né? O olhar do homem e o olhar de outra mulher. O olhar de outra mulher pra gente é muito mais pesado. Quando a mulher se coloca assim, eu sou melhor que você. Eu tenho o corpo perfeito. Eu sou... pra sociedade, eu sou mais bonita. Então, quando ela começa a falar isso pra você, isso dói. Mas aí eu acho que isso... Não, hoje não. Porque isso é tão, assim, relativo, né? Porque a gente vê mulheres que têm o cabelo enrolado, mas queria ter liso. A que tem liso queria ter enrolado. Aí ela acha que o dela não é bom. A que é mais gordinha queria ser magra. A que é muito magra acha que o corpo é feio e que ela queria ser mais gordinha. Sim. Então, hoje a gente tem um entendimento que esses padrões, eles flutuam muito de acordo com a época. E que não tem, assim, esse comparativo de eu sou mais bonita, eu sou menos bonita. Eu posso ser bonita aos olhos de um e o outro não.
Mas a beleza, como eu falei, a beleza é padrão, não tem a ver com a pessoa. A beleza, quando você. O entendimento do que é a beleza é quando você se sente, você se olha no espelho, você se sente bem. Sim, você Isso aceitar o seu corpo como ele Isso. é e eu tenho que gostar de mim. Sim. Né? Porque independente do que eu tô vendo. Porque às vezes as pessoas podem falar, hoje tu tá tão bonita. Amanhã fala, pô, tu tá estranha hoje, né? Mas não dormir, tô com uma olheira. Mas isso é uma coisa natural do ser humano. E sabe o que eu acho também que é importante? Às vezes a gente entender que às vezes a gente não tá bonito. Que às vezes você acorda, que nem tem uma atriz, ela fala, às vezes você acorda, você quer pôr a sua roupa pior que você tem, o pijama, e quer ficar feia. E todo mundo tem o direito de ficar feia dia, de não querer pentear o cabelo, de não querer passar maquiagem, de não querer, né, colocar uma roupa confortável, um sapato confortável, e acabou. E tá tudo bem. O tempo todo, Sim. Porque mas tem pessoas que estão presas a isso. Mas eu falo que a produção de uma mulher, ela não tem a ver com ela. Porque quando ela se aceita bonita, ela vai se aceitar bonita sem maquiagem. Porque a produção não é pra ela, é pras pessoas achar que ela é bonita. Entendeu? Porque quando ela consegue, todo dia você acorda, você se olha no espelho. Você vai ver o seu melhor. Porque quando você coloca uma maquiagem, não é o seu melhor. É o melhor que outra pessoa quer ver. Entendeu? Porque a maquiagem não é pra você. É para as pessoas olharem pra você diferente. Assim, eu preciso olhar pra mim e me achar bonita. Né? Eu não tenho que colocar uma maquiagem, um lápis. Não, eu tenho que usar uma maquiagem do meu jeito. Se eu quero borrar a maquiagem, é do meu jeito. Acho que você tem que fazer o que você gosta. Sim. É igual assim, tá usando a sombra roxa. Aí todo mundo vai lá e põe. Eu não gosto de roxo, não vou pôr, porque é pra mim e eu não gosto disso. Eu acho que isso é o que é mais importante. Entender o que eu tenho que fazer para que eu me sinta bem nisso tudo, sabe? Para que não seja só para mostrar pro outro ou para agradar o outro. Sim. E para conseguir me manter conectada comigo mesma, com a minha essência, o que é importante para mim. E dentro disso, tem estratégias também que você pode usar, recursos para te ajudar nisso. Né? O que eu posso fazer para me fortalecer? Você comentou que você fazia uma prática no espelho, né? Você pegar 10 minutos, um espelho que você consiga se olhar do último fio do cabelo até o dedinho do pé. Você se olha 10 minutos e fala tudo o que você precisar para você mesmo. Fala as coisas boas primeiro, por favor, depois fala as coisas ruins. O que você quer melhorar. Porque aí você vai melhorar com o tempo. Você fala tudo que você gosta em você? Sim, primeiro tudo que você gosta. Depois você quer... O que você quer melhorar? O que você quer mudar? Olha, hoje eu não gostei do meu braço. Meu braço não tá legal. Entendeu? Preciso passar alguma coisa, fazer um bronzeamento. Você tem que falar sobre isso. Pra você mesmo. Porque você não tem que esperar alguém de fora falar. Entendeu? Você precisa olhar pro teu corpo e falar, poxa, hoje eu preciso colocar um sutiã mais legalzinho. Ou, hoje eu quero colocar uma camiseta mais... Mas você precisa falar pra você mesmo isso. Não esperar por alguém falar por você. Isso você já começa a aprender a se aceitar melhor. Entendeu? Não esperar por alguém te aceitar. Tem dias que eu olho e falo assim, caramba, eu tô ficando velho, tô ficando... Você passa, a hora você fala, tô ficando com umas rugas já. Aí o dia fala, tá bom, vai. Vou falar uma coisa pra você. Quem tem ruga e quem tem idade, né? Velhice não tem a ver com idade. Quem tem idade tem história. Então, sempre coloca isso. Porque quem não tem história, não tem idade, não tem vida, não tem nada. Verdade. Você poder contar toda a tua vida. Eu falo assim, eu só falo até pro meu esposo assim, eu queria viver 100 anos com a mente lúcida. Por quê? Porque eu sou apaixonado por pessoas de idade que tem a lucidez e conta toda a tua história, sabe? Fala como era quando era criança, o que vivia, o que poderia fazer. Então, assim, isso é muito bonito. Mas você não tem história nenhuma. Você é esquecido. E eu acho que se a gente compartilhasse mais as nossas histórias, as pessoas teriam menos... assim, medo das coisas. Porque às vezes você enfrenta uma determinada coisa e você fala assim, não, só eu que eu tenho, eu não vou contar isso aqui pra ninguém, eu vou guardar as 7 chaves, né? Mas... Aí se alguém vai e fala assim, não, mas eu também já passei por isso, foi assim, assim, assado, aí pronto, desarma.
E as pessoas poderiam compartilhar mais as suas vivências e um ajudar o outro para entender que a gente não tá sozinho no mundo. Uma coisa muito importante que eu sempre falo assim, tudo que a gente aprende na vida não é pra gente. Se você não contribui para a sociedade tudo aquilo que você aprendeu, o que você aprendeu não serviu para nada. É verdade. Não serviu para nada. Então, assim, não adianta você ser mestrada, MBA, e você não ter feito nada do teu aprendizado, não ter passado nada das tuas informações para outras pessoas. É o entendimento, eu acho, para por que a gente está aqui. Né? E se a gente... É aprender e ensinar. Se a gente entender tudo, até nas profissões, o médico ele não vai lá estudar para ele se curar. Não. Ele faz pro outro. Para outra pessoa. Fisioterapeuta, todos os terapeutas a gente aprende pro outro. O jornalismo, sim, você vai atuar para levar para outra pessoa. Tem uma fala já até citei aqui do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que o conhecimento é algo que é um tesouro que cada um de nós tem, que quando você compartilha com outro, você não perde. Não. Você continua com ele, você ganha mais. Sim. Né? Então é um agregar permanente, que é isso que você está falando. O grande lance é você saber fazer essa troca, né? E isso vem da história humana, né? Que hoje está um pouco perdido, da oralidade na transferência do conhecimento, sim, das memórias, né? De ouvir, porque invariavelmente as pessoas mais novas têm pouca paciência para os mais idosos, sim, porque tem situações que eles vivenciaram que não estão nos livros de história, não estão nas páginas de jornal, que cada um viveu ali. Então, e é muito legal. Eu experimentei isso com meus avós, né? Com meus pais, mas principalmente com os meus avós. De sentar do lado e deixar eles contarem os causos, né? As lembranças, as memórias, até porque... Pela minha idade, os meus avós nasceram lá no início do século XX, né? Então, eles viram coisas que para o mundo de hoje são totalmente diferentes. Então, era uma viagem assim no tempo, né? E de alguma forma, hoje, quando uma pessoa mais nova nos escuta também falar, você também está trazendo, sim, memórias de um tempo que não existe mais. São outras coisas, né? Eu acho que falta um pouco dessa paciência, né? Sim, da escuta, para a gente poder ter essa transferência de conhecimento, que às vezes não é um conhecimento científico, é o conhecimento da vida, das vivências, daquelas experiências boas. Às vezes uma brincadeira que você teve quando criança, você passar por um filho, ele pode nunca passar por isso. Falei, poxa, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, eu nunca tive a oportunidade de ter feito isso, entendeu? Porque são gerações diferentes. Hoje tem uma geração que é só internet. Na minha época não existia internet, então era uma geração de rua. Né? Anos 80, 90, a gente fala que é a geração da rua. Né? Você aproveitava mais a rua. Né? Então, assim, antes disso, é uma outra geração, que são gerações que eram mais... presas, né, por causa do regime. Então, antes disso tinha a da guerra. Então, assim, são gerações que vão te impondo algumas coisas, mas que você tem história em cima daquilo. Sim. E que a gente pegou também uma transição geracional que mas principalmente meus irmãos mas já começavam a trabalhar mais cedo, né? Pouco tinha o brincar, porque você já tinha as tarefas dentro de casa para cumprir. Sim. Hoje são menos crianças que têm essa necessidade ou vivenciam isso, sim, de logo pequenos, sim, já terem que cuidar de outros irmãos. Óbvio que ainda existe, mas em menor escala. Então a gente tinha mais essa autonomia para brincar mesmo, né? E os nossos pais já precisaram começar a trabalhar muito jovens, casaram muito cedo. Então, tudo isso vai mudando, né? A geração vai mudando. Perfil. Então, cada história tem uma riqueza, né? É uma riqueza. Porque com isso vai se melhorando as gerações. Porque tem que se melhorar as gerações. Evoluindo, né? Absorve o que é legal, melhora aquilo que precisa ser melhorado, sim, e assim a gente vai. Você, né, falou já também do seu filho, e num episódio que a gente gravou com a Adelina, que também passou aqui pelo CRPI, ela relatou assim algumas manifestações
negativas, podemos colocar assim, de pessoas que quando a viram grávida faziam questionamentos sobre a gravidez, sobre a própria criança. Como que foi isso pra ti? Não foi fácil, não. Primeiro que, assim, eu já tava namorando um tempo, né? Tava vivendo um tempo com a pessoa. Mas, assim, a gravidez em si, pra mim, foi preparado. Não foi assim, aconteceu. Você né? Já planejou. Foi planejado. Só que depois que a gente vai entender o quanto é difícil, não só a sociedade, mas a própria família. Os olhares da própria família. Ai, será que ela é capaz? Será que ela vai conseguir? Será que não vai morrer, né? No parto? Ou a criança vai ainda ser toda deformada também? Porque aí não tem o entendimento do que você tem para entender que isso vai para a criança, não vai? A criança vai nascer com uma formação sequela também, ou isso pode gerar alguma outra complicação, né? E assim, eu tinha tanto orgulho de mostrar o barrigão. Eu ia pra praia, ia pra todo lugar. Tem alguns episódios lá na praia, eu tô nascendo deitada na praia, tomando sol. Aí passa duas senhoras e olha assim, ai, eu achei que a mulher ia falar da minha barriga que era bonita, porque eu não tinha uma estria na barriga, tão linda que era. Olha. Aí a mulher olhou, passou, daqui a pouco voltou. Aí eu pensei que ela ia falar da minha barriga, alguma coisa assim. Ela falou, ai, o que aconteceu com você? Ela falou, não, eu nasci com uma deficiência. Não, você tá grávida? Eu respirei. Falei, desculpa, senhora, mas não foi com seu marido. Nessa época ela estava bem agressiva, com todas as situações. Não, e é uma pergunta assim, o que ela achou, né? Não foi com seu marido, e não foi gostoso com seu marido, não. Aí ela olhou pra mim, virou as costas, ela andando. Mas depois que cai a ficha, eu comecei a chorar, tudo. Porque assim, eu nem na praia eu posso ir. Que alguém vai vir falar da minha gravidez, da minha deficiência, que tem algo como se a deficiência tivesse a ver com a gravidez. Que é diferente também, eu acho, de uma curiosidade. Se a pessoa chega em você e pergunta assim, por você ter a má formação, pode acontecer? É uma coisa, a pessoa te perguntar porque ela não sabe. Outra coisa é ela já julgar, achar que tem entendimento sobre eu já sabia que eu não tinha a ver. E querer te alfinetar. Que a criança ela não tinha nenhuma porcentagem de, porque vai nascer com deficiência. Porque não tem, a minha deficiência não tem a ver com genética. Sim. Tem a ver com uma medicação. Então, Sim. se fosse algo genético, aí eu teria que me preocupar com algumas situações. Mas fora isso, eu tive uma gestação normal. Meu filho, ele nasceu com... Eu tava com 7 meses. Mas por quê? Porque eu aprontava muito. Entendeu? Não tomou as precauções necessárias. Tanto que no dia que meu filho nasceu, foi logo depois da Páscoa, um dia antes eu tinha comido um ovo de Páscoa. Escondido ainda. Mas aí como é que você vai negar pra grávida, né? Então, não precisa ser um ovo de Páscoa. Então, mas tem desejos só se for um ovinho pequenininho. Não, é um ovo de meu filho. Eu nunca tive um desejo assim quando eu fiquei grávida, mas tem mulheres que relatam que é um desejo que não tem limites. Às vezes come até vomitar. Mas eu fazia assim, isso. Eu fazia isso. Mas uma indagação. Você tem, pela peculiaridade de ser uma pessoa com deficiência, no caso cadeirante, na época você não era, né? Mas quando é uma cadeirante, óbvio que há alguns cuidados extras para além de uma gravidez de uma pessoa típica. Sim. Por conta das questões físicas. O que eu tinha que tomar muito cuidado era com o peso. Porque eu usava 2 próteses. Sim, para não ter um sobrepeso. Porque eu acabar estourando meus joelhos. Sim. Né? Então, assim, eu tinha que tomar muito cuidado. Tanto que na minha gravidez eu engordei 9 quilos só. Certinho. Isso eu tomava muito cuidado, né? Assim, de eu ter nascido antecipado foi descuido meu de ter... Ou não, pode também. Tem criança... Às vezes a mãe toma todos os cuidados e a criança nasce prematura. Então, eu quando eu cheguei no hospital, eu já tava com 7 dedos de dilatação. Então, não é uma coisa... Não tem como você gerar isso no seu corpo. E pra falar, o meu sufoco maior foi quando eu fui pro hospital. A gestação foi tudo bem? Tudo tranquilo. O médico me tratava tudo bem, tô no hospital, linda, maravilhosa. Mas quando eu fui ganhar, eu fui rejeitada pelo hospital. Na hora do parto, você foi pra ter normal?
Era pra ter, quando eu cheguei lá no hospital, eu tinha convênio médico. Quando eu cheguei lá, o hospital não quis me atender. Mas por quê? Porque eles estavam com medo. Diziam que estavam com medo. Que não iam atender, iam me mandar para Santos. Aí em Santos também não quis me atender. Gente, que ligaram loucura. para o hospital em São Paulo, do meu convênio. Falei, não, a gente vai buscá-la aí no Guarujá e vai trazer para São Paulo. E meu filho nasceu em São Paulo. Eu saí daqui do Guarujá, era umas 4 e pouca. Quando eu cheguei no hospital, era mais 6 horas, mais ou menos. 10 para 7, meu filho nasceu. É isso que eu ia perguntar, deu tempo? Porque Então, às vezes não dá tempo, né? 10 para 7 ele nasceu em São Paulo. Parto normal. Normal. Um casal obstetra, e assim, super simples, conversavam comigo. Porque assim, eu cheguei de supetão no hospital. Não sabiam de nada de mim. Porque você fazia o acompanhamento todo aqui, né? E quando eu cheguei no hospital em São Paulo, foi muito louco. Eu tava tão cansada dessa... Porque eu via tudo, né? Quem tava resolvendo era a minha mãe, a minha sogra. Só que assim, eu tava ali ouvindo tudo. E aquilo tava me irritando, sabe? Me deixando mais nervosa. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que me colocaram numa sala. Tinha uma senhora que tava gritando, pedindo socorro, tudo. Aí a enfermeira falou assim, a gente vai tirar você daqui pra você ficar num lugar mais tranquilo. Eu falei, vou dar uma descansada. Isso era 6 horas, eu falei, vou descansar. Falei, começou a doer já, e vai para um lado, vai para o outro. Aí, não aquela dor de parto, só tinha aquela... Mas tava incômodo. Incômodo. Aí eu falei, vou dar uma cochilada. Eu cochilei, ela falou, você não pode descansar um pouquinho, até os médicos chegarem. Quando eu acordei, tipo assim, se deu um cochilo de 5 minutos, que parecia que foi 1 hora, 2 horas. Quando eu acordei, estava dentro de uma UTI. Isso me deixou num desespero, porque eu vi o barulho, aquele barulho da UTI. Apitando. Dos parâmetros. Os monitores começam. Tudo tem alarme. É desesperador. Só que eu não tava ligada. Eu tava só... Você tava ouvindo dos outros, eu só tava deitada ali, que era um lugar mais tranquilo. Eu comecei a tremer. Eu falei, eu tô morrendo e ninguém quer falar nada pra mim. Oh, meu Deus. Um desespero total. Eu falei, quero minha mãe. Aí veio a enfermeira, ela falou assim, não, moça, calma. A gente trouxe aqui porque a senhora tava gritando e você falou que tava incomodando. Aqui é mais tranquilo. Tá tudo bem com você. Aquilo me deu um alívio tão grande. Falou, quase que deixou de estar, né? Não, mas um pouco eu ia precisar estar aqui mesmo. Aí ela falou assim, o médico já tá chegando, a gente já vai subir você. Aí eu falei assim, eu posso examinar você? Eu falei, pode. Eu falei, sobe, já vai nascer. Mas assim, foi uma emoção tão grande, porque assim, o filho meu filho nasceu com os cabelos todos arrepiados, sabe? Arrepiado. Oxe, parecia que tava ligado 220 ali. Quantos anos tem seu menino? 24 anos. 24. Um homem lindo, maravilhoso, uma bênção, assim. E como foi o processo de criação dele? Também, e certamente, pergunto isso porque certamente você também deve ter vivenciado situações... Então, logo depois, com 2 anos, eu separei do pai dele, ele tinha 2 anos, e depois eu criei ele sozinha. Eu falo que eu sempre fui mãe e pai para ele, né? Tudo que eu pude fazer. Eu acho que eu fiz certo, porque hoje ele é um homem casado, um homem responsável. Então, assim, eu acho que tudo hoje que eu tinha que fazer... fazer... deu certo. Deu certo. Ontem eu tava até com ele ontem, e eu falo que tá um menino tão lindo. É menino, né? Porque 24 anos para mim é um menino, uma criança. É um homem lindo, um homem educado, um homem respeitador. Então, assim... Pra mim, acho que deu certo. Muito bom. Logo, logo vai ser vovó? Eu falo pra ele assim, filho, pelo amor de Deus, vai logo. Aí que você faz? Você faz ser vó? Não, você faz o bebê, aí você fica 3 meses. Porque é a amamentação, tem que amamentar, né? Não dá pra sair nada aqui, então tem que amamentar. Aí depois você manda pra casa que eu cuido. Pronto, tá fácil. Aí depois de 1 mês ela devolve. Não devolvo nada. Devolvi ele. E vó, então, que aí pode ser mais liberal, né? Não é? Pode ser a estragadora do neto. É, isso que eu ia falar. Vó faz pra estragar. Não tem problema, a gente cria. Isso é de menos. Eu falo pra Nia, não quero ser vó. Não quero ser vó ainda. Eu acho que quando você é avó, bisavó, eu acho que é tão lindo porque é a continuação sua, né? A tua vida, é falar que a tua vida deu certo. Porque você tem continuação. A tua história vai continuar ali.
né? É muito lindo. Eu queria ser bisavó, tataravó, entendeu? Não, eu quero, mas não agora. Não precisa ser meu filho agora. tá demorando muito, já falei pra ele, Mas por tá favor. com 24 ainda, Etel. Foi quando ele nasceu. Eu tinha 24. E foi programado bonitinho. Tá na hora já. A Aninha tem 20, eu falo, calma, filha. Ainda não. Não, até os 24 pode. Agora chegar a 30 anos, 40 anos pra ter filho? Não, né? Ah, não sei. É que eu acho que eu ainda tô... É a minha menininha ainda, sim. né? Mas depois quando vir outra menininha, tu fala, não é mais, é a menina, mas é a outra. Tudo depende dos planejamentos de cada casal, de cada pessoa. Ele já tá 10 anos com ela, então já tá bom, né? Já sabe fazer. E seu filho tinha percepção da sua deficiência, assim? Como ele lidava com isso? Era mais os outros, né? Os amiguinhos, às vezes. Mas assim, ele nunca falou pra mim. Porque assim, a gente sempre teve um tratamento dentro de casa como algo normal, né? E assim, eu sempre convivi com outras pessoas com deficiência também. Então pra ele era algo natural. Uma coisa já natural. E fica, a criança, mas posso falar pelos meus sobrinhos, eles crescem e se habituam. O que é diferente para os outros, para eles não é, porque ele tá E o meu filho, assim, mesmo com a minha deficiência, a gente viajava, a gente ia para tudo que é lugar, entendeu? E eu não tinha esse de ficar escondida. Então eu sempre tive esse de poder mostrar para a sociedade como eu estava junto com ele. Nós íamos para praia, para shopping, para qualquer lugar. Nós estávamos juntos. Sim. Então para ele isso sempre foi algo natural. Legal. Show. A gente chega ao fim desse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente retorna para a segunda etapa dessa conversa com a Etel. Aí a gente vai caminhar um pouco mais também sobre a questão da empregabilidade, da acessibilidade, de outras questões referentes ao mundo, né, da pessoa com deficiência, que é o mundo de todos nós, mas tem as suas peculiaridades também. Fica conosco, não perde, que tem muita coisa boa ainda por acontecer. Olá! A gente do Papo On Podcast quer agradecer você pela audiência. E queremos também fazer um pedido. A gente precisa do seu apoio para levar a nossa mensagem cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Isso mesmo. A nossa meta é dobrar o nosso número de inscritos em 2 meses. E você pode nos ajudar de uma forma muito fácil nessa jornada. Vai lá, entra no nosso canal no YouTube, se inscreve e já ativa o sininho. Pronto, assim você vai receber todas as notificações sobre cada novo conteúdo do Papo On Podcast. Mas você ainda pode ajudar um pouquinho mais. Basta mandar a nossa campanha para sua rede de contatos. E assim, juntos, fazemos crescer o Papo On. E as nossas boas conversas vão conectar cada vez mais pessoas. Voltando com o segundo bloco do Papo On Podcast, hoje a gente conversa com a Etel. Etel, você também foi para-atleta. Sim. Qual que é a importância do esporte na tua vida? Conhecimento, as viagens, assim, conhecer outros lugares, outras pessoas, fazer amigos de longe. Para mim foi... Fora a atividade física, né? Eu primeiro comecei com basquete sobre rodas, tinha uns 15, 16 anos. Aí depois eu fui para natação, que foi outra realidade, porque o esporte coletivo é uma coisa, o individual já é algo que você tem que estar se superando todos os dias, né? Aí depois eu fui para o vôlei sentado, atletismo, arremesso, handball. Acho que tudo que imaginar eu já fiz. Qual você se identificou mais, assim, o que foi? Na adrenalina? O que você gostava mais? O que me dava mais vontade era o basquete. Porque é um esporte que você também gosta bastante. Sim. É algo eu amo. Tanto o convencional como o adaptado, para mim, é maravilhoso. E em todas essas modalidades você, vamos dizer, disputou em alto rendimento, para competição. Não só pela prática em si. Não, para em competição. Eu acho que nenhum deles que eu fiz foi só para social. Todos eles foi para competições. O Marquinho, que é o fisioterapeuta maravilhoso. Isso, ele esteve conosco aqui e ele relata, né, no olhar dele, a partir, acho que de também manifestações de atletas e para-atletas que ele atua,
da importância do esporte para o para-atleta, né? No sentido da aceitação também do corpo, Sim. né? Que a pessoa passa a se olhar de uma outra forma, e aí ele relatou a questão das Paralimpíadas do Rio, em que as pessoas, quando chegavam, iam com um objetivo, né, de olhar, e depois saíam com uma outra visão daqueles para-atletas, de admiração, né, de respeito. É porque as pessoas aí não enxergam a incapacidade, né, na pessoa com deficiência. Essa fala que a pessoa com deficiência, com uma limitação física, ela é incapaz de fazer algo, e quando ela mostra para a sociedade que ela é capaz, que ela consegue superar o próprio corpo dela todos os dias, muitas vezes no limite, né, do próprio corpo, que ela consegue fazer algumas coisas que a sociedade acha que não faz, então isso muda o olhar das pessoas. E assim, é muito importante hoje a mídia, né? O que a mídia hoje vem fazendo, mostrando tudo isso, vem melhorando muito o olhar das pessoas, né? Ainda precisa melhorar um pouco, mas assim, tem mudado muito. Eu sou da década de 70, 80, 90. O olhar das pessoas antes é uma coisa, hoje são outras. E a rotina assim de treino, muito pesado? É igual. Um atleta, ele tem que ter uma rotina igual quem faz um esporte convencional. Você participou de vários, né? Tinha algum que você falou assim, não, esse esporte aqui natação. É mais puxado. Natação. É mais regras, porque tem alguns que são mais rigorosos, assim, eu tinha que fazer 5.000 quilômetros dentro... 5 quilômetros dentro de uma piscina. Isso é 2, 3, 4... Dependendo do tempo, 3 horas dentro da água. Faça frio. Todos os dias. Faça calor. Era o teu treinamento todos os dias para as competições. Eu me lembro assim, eu fiz natação durante muitos anos da minha vida, né? Acho que desde os meus 7 até os meus natação. E aí eu me lembro assim que eu ia para as competições, e eu tenho um momento assim que sempre eu lembro um frio, a gente tinha que ir nadar. E aí eu me lembro de eu estar enrolada numa toalha, assim, eu me tremia inteira. E meu pai falou assim, mas você quer desistir? Eu falava, não quero desistir. Sofrido, mas queria, né? Eu sou uma pessoa muito calorenta. Eu amo piscina fria. E a piscina fria, ela é muito mais fácil de você nadar do que a piscina aquecida. A piscina aquecida, ela é pesada. Quando você chega no final, fica os braços quebrados. E a piscina fria, não. Eu acho também porque promove um relaxamento da musculatura, água quente. E aí te dá mais ainda essa sensação. Em vez de aumentar o teu alerta, é como se te desse uma relaxada. Sim. Mas na competição, tem uma piscina na Pacaembu. A gente entrou na água fria. Tô lá. Meio da piscina. Começou a esquentar. Todo mundo travou. Que coisa, olha. Por quê? Porque dá o choque térmico. Entendeu? Mas estava desligada, será? E então, o que aconteceu? Eles ligaram o aquecedor. Ou ligou no decorrer do... Aí a piscina ela vai aos poucos aquecendo. Uma parte já estava aquecida, a outra não. Então, assim, muita gente travou no meio da competição. Por quê? Mas foi por culpa técnica. Aí, só que assim, eles não querem saber, né? Eles querem que você vai competir. E aí parou ou não? Não, segue um monte, filho. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, E perdeu. Você representava Guarujá nessas competições? Não, nessa competição eu representava São Vicente. São Vicente. Eu fui uma atleta meio rebelde. Tipo assim, uma vez eu tava num lugar, às vezes eu tava em outro. Quem me chamava, eu ia. Sabe? Sim, uma profissional do então esporte. Eu já competi por várias cidades da Baixada. Então, assim, Santos, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá, todas elas eu representei. Daqui da região. Sim. Eu acho que os profissionais, assim, do esporte acabam se misturando mesmo as cidades, né? Dificilmente você fica representando só o seu município. Muitas vezes acontece como nos regionais, né? Tem os regionais que o pessoal com deficiência também participa. E acaba sendo muito pouco quem vai para as competições. Acaba indo para outra cidade. Porque não leva... A cidade ela não acaba não levando os atletas da cidade. Não consegue formar todos.
E acaba tendo essa migração. Vamos dizer, no esporte convencional também tem isso, né? Mas normalmente algumas cidades têm mais poder econômico e aí acabam contratando, né? Principalmente em termos de jogos abertos regionais. Sim. Eu cobri jogos abertos regionais. Na época que eu acompanhava, não havia a competição paradesportiva. Era Sim. só os jogos convencionais mesmo. Não tinha o paradesporto inserido, né? Isso veio depois. Eu fiz anos 90 e não havia ainda. Depois acabou surgindo, né? E aí disseminando. Hoje a Paralimpíada tem uma potência, o Brasil Sim. tem um investimento muito forte nessa área. Hoje nós somos o mundo tem um olhar diferente para as Paralimpíadas, para os nossos para-atletas. O nosso conhecimento em tecnologia, se você hoje for no Centro Paralímpico em São Paulo, lá tem tudo de melhor para um para-atleta hoje. Hoje só não é atleta ou para-atleta quem não quiser, porque hoje a tecnologia está para te ajudar nesse sentido. E com o tempo, você também foi se transformando numa militante dos direitos da pessoa com deficiência. Qual é a tua avaliação da transformação do mundo pro atual momento que a gente vivencia nesse segmento? Eu comecei na militância, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, quando eu conheci o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência do Guarujá, que era o Conselho Municipal dos Deficientes, né? Antigamente se falava dessa forma. E assim, a gente começou a entender o que fazer, né? O que a gente pode fazer pela pessoa com deficiência, além do que nós somos. Porque tentar ajudar as entidades, elas só tinham suporte. Tentar ajudar as famílias, muitos não queriam, porque as famílias cada um tinha o seu mundo e tinham medo de se unir, né? E por que os conselhos veio? A gente entendeu que os municípios com o poder que existe, eles não chegavam à ponta, que é a pessoa. Porque a pessoa ela nunca teve o poder de fala. E os conselhos é para isso. Sim. O conselho é para que a pessoa com deficiência, que não tem o poder de fala, possa chegar lá em cima e falar assim, eu tenho direito disso, 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 eu tenho os deveres disso, disso, disso. Então, assim, o conselho serve para isso. Para que se una o poder legislativo, executivo, com o poder social, que são as pessoas, que é quem está na ponta, quem usufrui do serviço. E como saber se o serviço funciona? Os conselhos municipais têm esse poder para saber. E a questão da acessibilidade, de forma geral, como é que você avalia? Eu ainda acredito que tem melhorado bastante, né, por causa da tecnologia, mas eu ainda percebo que falta muito um olhar humano, né? O que as pessoas estão indo por um caminho comércio. Quando se olha uma parte comercial, você esquece a parte humana, né? Quando você monta uma clínica, você vai falar sobre estética, você está vendo sobre a parte comércio. Quando você fala sobre psicologia, você vai ver a parte humana. Você vai sentir o que a pessoa está sentindo, ouvir aquela pessoa. E o que eu vejo na acessibilidade é isso. As pessoas que estão lá na ponta, que faz esse tipo de serviço, não ouve quem usufrui disso. Mas digo também assim, de forma geral, nas vias públicas, nos estabelecimentos, eu fico observando, né? Por exemplo, academias, né? A grande maioria não tem acessibilidade. Muitas igrejas, né, não tem acessibilidade. Equipamentos públicos, né, não tem acessibilidade. As vias ainda não são... que as pessoas acham que falar sobre acessibilidade tem a ver com rampa. E não é isso. A rampa é uma parte mínima. Porque a acessibilidade ela tem que vir da pessoa. Eu falo assim... Que são as atitudes, né? Você é meu amigo? Aí a pessoa fala assim, sou seu amigo. Se eu for na sua casa, eu entro? Não.
Então você não é meu amigo. Então, assim, a atitude, ela tem que vir de você. Do teu entendimento. Poxa, eu tenho um amigo cadeirante, mas ele não entra na minha casa. Então ele nunca vai ser meu amigo. Então, assim, você tem que ter esse olhar. Como é que você quer ter um amigo que você não consegue trazer para dentro do teu convívio social, do dia a dia? Então, assim, precisa mudar esse olhar, entendimento do que é acessibilidade e do que é o que você pode mudar daqui para frente na tua vida, em termos de acessibilidade. Olha, na minha casa você não entra, mas vamos adaptar para você entrar. Você vai se esforçar para que essa pessoa tenha um convívio com a tua família também. Eu acho que é demonstrar um interesse. Às vezes a gente está preocupado com outras coisas que não são importantes, como a pessoa vir na minha casa. Será que a minha casa está arrumada? Será que eu tenho uma comida XYZ que eu quero oferecer a essa pessoa? E eu não penso em coisas mais simples. E que são mais importantes. Sim. Igual a pessoa fala assim, então eu vou na sua casa, a pessoa é cadeira. Não, pode ir, filha. Dá pra entrar no banheiro, se não der, a gente carrega no colo, entendeu? Faz o que tiver que fazer. A gente dá um jeito. Quando não tinha uma casa mais acessível, a gente dava um jeito. Porque eu acho que tem que existir essa necessidade de acolhimento. Entendeu? Pra quem... eu não tenho como falar assim, eu falo em libras. Eu não falo em libras. Mas hoje existem equipamentos que eu consigo me comunicar com uma pessoa que não ouve e só fala em libras. Ok. Mas se você falar assim, mas você, como é que você conversa com eles? Aqui mesmo no CRPI, nós éramos todo mundo junto. Mesmo com a minha deficiência, eu me comunicava com eles. A gente vai se adaptando uma forma de comunicação. Né? Não quer dizer que eu sou obrigada a fazer libras para se comunicar com eles. Não sou obrigada. Entendeu? Existe uma comunicação minha com eles de uma outra forma, que eles conseguem compreender. Né? Eu acho que é o quanto eu tô disponível a aprender uma coisa ou Sim. trazer uma coisa que às vezes é nova para mim, Sim. mas que para o outro não. Sim. Né? A pessoa cega tem os equipamentos hoje, surdo cego também. Então, assim, tem coisas simples, igual aqui a gente vivencia bastante a questão da acessibilidade à praia. Sim. Como as pessoas vão acessar, né? É uma coisa que todo mundo vem pra cá por quê? Porque quer ir na praia. E aí, até pouco tempo atrás, a gente não tinha isso. Né? Isso foi implantado depois de um tempo. Como é que vai se fazer? Usa-se esteira? Não, foi testado coisas. E aí veio a cadeira anfíbia. E aí, hoje, as pessoas conseguem. Hoje, a gente tem pelo menos uma praia que é acessível, que tem as cadeiras. As pessoas podem, turistas, podem chegar. Eu fui garota propaganda das cadeiras na época. Então, assim, é um equipamento bom, é maravilhoso. É muito bom. E quando você ia, Etel, nessas viagens de esporte, os locais todos tinham essa questão de acessibilidade? Não. Mesmo indo receber uma equipe de para-atletas? Olha, de todo... Foram 27 anos de esporte. Eu parei há pouco tempo. Desses 27 anos de esporte, eu me lembro de acessibilidade nos últimos anos. Tipo, 5, 6 anos últimos. Foi quando veio o boom das Olimpíadas, Paralimpíadas, dos Mundiais. Que aí foram, teve um salto. Aí teve, obrigado a isso, obrigado àquilo. Aí houve uma acessibilidade. Mas mesmo assim, se você vai numa competição estadual, você não vê ninguém falando em libras. Ninguém. Você não vê um abafador para autista. Então, assim, essa acessibilidade ainda é muito longe. Tá muito longe tem ainda. Tem muito para evoluir ainda. Sim, sim. Ainda falta ainda... quem organiza, o que falta para a pessoa que organiza, perguntar para quem usa. Qual é a tua necessidade? Vamos atender 100 cadeirantes. Esses 100 cadeirantes, o que eles precisam? Pergunta para o cadeirante. Você acha que hoje as empresas elas estão prontas para receber? Não. Eu trabalho hoje... Elas conseguem ter essa visão? Não. Ainda vem, por eu hoje trabalhar na área de empregabilidade para pessoa com deficiência, eu percebo que as empresas, elas ainda têm aquele olhar da obrigatoriedade. Esquece o olhar humano e o olhar do profissional.
Quando você fala obrigatoriedade de cotas? Isso. Você é a favor ou é contra? Não, eu sou contra. Eu, Etel, sou contra cotas. Só que assim, a cota, ela é necessária. Entendeu? Ela é necessária porque precisa se cumprir algo para que as pessoas tenham um olhar diferente, né? Eu acho que no frigir dos ovos, vamos dizer, ninguém é a favor por si só das cotas. Como a gente já falou, é um processo. Sim. Você precisa delas, é uma reparação histórica, como é a cota racial Sim. também, né? Porque você privou pessoas. Sim. E por razões sociais, etc., ser daquele jeito já era uma privação Sim. de acesso. E aí você precisa de um instrumento que obrigue as pessoas a abrir para que depois... Para que ela consiga ter um olhar diferente. Diferente. Ela fala, poxa, eu fui obrigada, mas eu nem precisava ser obrigada. Porque a pessoa é profissional. Ela faz o que a gente pede. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. O primeiro trabalho foi da Guarujá Veículos. E lá eu passei por um processo assim muito legal. Eu não fui segregada no espaço. Ele me deu uma oportunidade de conhecer toda a empresa, de rodar a empresa, né? Para quê? Para que eu tenha conhecimento. Para que as pessoas da empresa que ele comandava olhassem e falassem, ela também é capaz. E até talvez para você também perceber, dentro daquele X número de possibilidades, o que você gosta, Sim, ou aonde você vai desempenhar melhor, no que você se identifica. No bate-papo com a gente aqui, o Luciano relatou que ele recebe muitos e-mails de RHs de empresas, e ele fala assim que normalmente não vem assim, olha, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um advogado. É assim, eu preciso de um surdo, eu preciso de um cego, eu preciso de um deficiente intelectual. Isso eu não recebo e-mail, eu recebo... eu escuto as pessoas falarem isso. Logo no início do programa, do projeto, eu escutei um RH no interior de São Paulo, a moça falou assim, olha, você pode, por favor, arrumar um surdo para mim? Só que um surdo que tem que escutar um pouquinho. Aí eu parei. Deus do céu! Aí, tipo assim, eu parei, eu falei, hã? Falei, senhora, só um minutinho. Ela, tá bom. Aí eu falei, Você falou, é sério esse bilhete? Não, eu fiquei pensando assim, eu preciso... Calma, que eu preciso responder de uma forma mais coerente com o que ela perguntou. Aí eu, senhora, desculpa, eu fui dar uma olhadinha nas minhas prateleiras, não tenho nenhum desses requisitos. Aí a mulher falou assim, o que a senhora falou? Eu falei, então, a senhora não tá pedindo um surdo que fala, que escuta? Eu não tenho isso. Porque aqui não é mercado. Ai, gente, é demais. Eu tenho um profissional, qual área que você quer a pessoa? Aí eu vou ver se o teu currículo porque assim, a gente, tanto que o nosso programa, a gente não manda o currículo deles com a deficiência. Porque precisa se entender que ele é um profissional. Exato. Eu sempre falo, eu vou ser contratada pela empresa. Eu sou uma pessoa em cadeira de roda. Ok. Eu não tô legal hoje, não quero trabalhar. A minha cadeira vai sozinha. Já que é a minha deficiência que vai trabalhar, ela que trabalhe. Vou mandar a cadeira. Mando ela. Eu tô em casa, não quero trabalhar. Então, assim, quando a empresa tem esse olhar da deficiência, então é a deficiência que tem que trabalhar, não sou eu. Não é verdade? Não é eu como profissional. Agora, se ela quer um profissional, eu vou me empenhar, eu como profissional, de estar lá todos os dias e fazer o que eu tenho que fazer. Isso é o certo. Esse tem que ser o olhar da empresa. O atendimento tem que ser igual. Eu sempre falo para os RH, você quer deu um problema com os colaboradores, quer brigar com os funcionários? Chama todo mundo junto. Não tem que separar a pessoa com deficiência para passar a atenção. Tem que ser todos junto. Porque ele não tem que ser diferenciado. Tem que ser igual que fizer com os outros, tem que ser com ele. Vai tomar advertência? Vai tomar todo mundo junto. Porque quando você... eu tenho medo de falar. Por que você tem medo de falar com ele? Ele é uma pessoa igual a outra. E sabe o que eu acho que eu não sei se todas as empresas acontecem isso, mas eu acho que talvez em algumas. Por exemplo, contratei alguém com uma determinada deficiência, mas eu não tenho conhecimento sobre a deficiência e quais são as potencialidades dessa pessoa.
E também eu acho que é muito importante, não se pode esquecer, que cada um tem um perfil. Quando você fala assim, eu não tenho conhecimento da deficiência, isso tem a ver com você. A pessoa que contratou. Pessoa que contratou. Quando você fala assim, esse conhecimento ele vai interferir no quê? No trabalho dessa pessoa. Ela pode interferir quando é uma pessoa com deficiência intelectual. Sim. Mas quando é uma pessoa com deficiência física, ela não interfere em nada. Não, eu acho que não só na questão física, mas, por exemplo, se você pensar numa pessoa típica, sem nenhuma deficiência, peguei uma pessoa com um perfil X e coloquei na função errada, eu acabo com aquela pessoa. Eu não valorizei o que ela tem de bom. É uma pergunta que a gente sempre fala. Quando você contrata um profissional, você sabe se ele vai te dar trabalho? Não tem como. Por quê? Porque ele é um ser humano. Sim. O ser humano, ele é falho. Pode ser pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. Exato. Não tem como eu falar pra você assim, fulano de tal vai te dar trabalho. Fulano de tal não vai te dar trabalho. Eu acho que em relação a fazer coisas erradas, você diz, né? Isso. Em termos de função, o que acontece? O nosso programa ele tem um trabalho diferenciado. Quando a pessoa não está adequada àquela função, a gente tem um profissional que vai até o local de trabalho e vai dar essa orientação. Isso é importante. Entendeu? É isso. E assim, quando a gente vai fazer o pedido da vaga, a gente só vai mandar aquelas pessoas direcionadas àquela vaga. A pessoa, ela sabe o que ela precisa fazer. Então, é aquilo que ela gosta de fazer. Então, vocês fazem esse filtro. Isso. As empresas poderiam ter esse filtro. Então, mas aí é uma outra olhar. É isso que eu tô falando. Os RHs, eles precisam passar por capacitação. É exatamente isso que eu tô falando. Capacitação humana, de entendimento, de mudar as falas. Chegou na frente do candidato, não pergunta da deficiência dele. Pergunta do que ele quer, o que ele quer melhorar na empresa, do que ele imagina daqui a 5 anos dentro da empresa. Qual é o perfil dele? O que ele... A entrevista que seria feita com qualquer profissional. É claro que a empresa estando preparada do ponto de vista da aceitação, da atitude e do ponto de vista ergonômico, de circulação, vai dar certo. Vai dar certo. Né? É isso. Porque a deficiência, eu sempre falo, a deficiência não tem a ver com o trabalho. A deficiência ela tem a ver com a lei de cota, com o ASO, com o E-Social. Que isso tem a ver com o RH. O RH não trabalha com a pessoa. Quem vai trabalhar com a pessoa é quem está lá na ponta, é o setor. Então, ele que tem que se adequar às situações do candidato. Qual é a adaptação que ele precisa, qual é a necessidade dele, qual é o apoio que ele vai precisar. E ter um conhecimento mínimo, né? E como você colocou, que vai um pouco ao encontro também do que a Day falou. Às vezes esse conhecimento da deficiência é quando tem a ver com a questão intelectual. Porque aí mas aí é o medo. Porque aí vai ter uma abordagem, às vezes, na fala diferente, para poder até ter uma abordagem mais compreensível, de acordo com a capacidade de assimilação daquela pessoa, a forma de, às vezes, até de dar um comando, uma bronca, tem que ter alguma característica, a gente sempre fala são assim, diversos, né? Cada pessoa é única. Porque, assim, cada pessoa teve uma vida, uma história antes disso. Como eu falei, quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, ela é segregada da sociedade, ela vai se comportar de um jeito. Quando ela é incluída na sociedade, ela vai se comportar de outro jeito. Então, assim, vai muito do histórico anterior dessa pessoa para que ela consiga exercer a melhor função. Mas para isso você precisa conhecer essa pessoa. Não tem como eu te falar o que ela vai te dar ou o que ela não vai te dar na função. Hoje, quem dá um apoio a essas pessoas com deficiência que não conseguem acessar o mercado de trabalho de uma forma independente, seria o quê? O conselho? É um técnico de emprego apoiado. Técnico de emprego apoiado. E isso tem empresas que fornecem esse serviço. Sim. E você, quando vai numa empresa para fazer esse trabalho de abrir essa porta, né, sensibilização. De sensibilização, você, de alguma forma, também dá orientações de adequações que precisam ser feitas na empresa para que essa inserção seja... Sim, quando ela precisa, sim. Quando a empresa ela é parceira nossa, a gente tem os pacotes que a gente fala, né? De sensibilização presencial. Eu amo fazer. Que falar sobre empatia, capacitismo, que às vezes, por mais que ache que não, vem as brincadeiras da empresa e assim, acaba a própria pessoa com deficiência vai se segregando com medo
né? E a gente, com as nossas palestras dentro da empresa, a gente consegue mudar. E isso é uma palestra que é oferecida para os colaboradores. Para a empresa. E para os funcionários que já estão lá, não para quem faz contratação, por exemplo. A gente tem. Para a equipe. A gente tem para o RH, a gente tem para os colaboradores, a gente tem para os gestores. Vai depender muito do que o que a gente acha que a empresa necessita. E de forma geral, a busca por esses espaços é mais proativa por parte de vocês, do projeto, ou as empresas procuram? É nossa. Vocês vão mapeando para fazer a captação. Sim. E aí buscar avaliar. É tipo um vendedor. Você vai vender um produto. Então você vai ligar para a empresa, explicar como funciona o programa, para que ele entenda que existe um programa que pode te dar todo o suporte, né? E um trabalho totalmente gratuito. Entendi. Aqui na região, vocês têm essa parceria com muitas empresas? Bastante. Eu acho que a gente deve ter mais ou menos umas 300 empresas aqui na Baixada. Bastante. Dessas todas, qual teve algum episódio positivo e negativo que te marcou assim nesse... O que você pode relatar pra gente? Sem dar nomes, para não ter mais situações assim. Tem empresas que são totalmente preconceituosas, que falam, que usam palavras bem baixas para pessoa com deficiência. Até quando pede, como eu falei, pede a vaga de uma forma muito rude, muito cruel até. Ou quando fala assim, olha, eu quero uma pessoa com deficiência, mas que seja bonita, ou não pode ser homem, pode ter que ser mulher, ou mulher só tem que ser homem. Então, assim, elas são muito rígidas numa situação, só que essa rigidez acaba sendo algo cruel para a sociedade. Tem empresas que a gente já não tem mais contato, porque por esse tipo de palavras. Só que tem empresas que são parceirona, que toda semana, preciso disso, preciso daquilo, eu tô com um problema nessa situação, em outra, a gente tá lá sempre junto. Porque quando o processo funciona, tudo dá certo. Aí quando o processo já do início você percebe que ele já está dando errado, porque você já tem uma visão preconceituosa, então não vai dar certo. A gente já consegue ter esse olhar dessas empresas. E do ponto de vista dos trabalhadores, que relatos que você tem? Porque eu imagino que uma parte deles e delas tenha mais dificuldade de inserção pela questão de ser atípico. E aí o seu trabalho, o trabalho da equipe que você faz parte, abre esse leque, proporciona a inserção. Que relatos que você tem de transformação de vida que esse trabalho proporciona? A gente tem situações assim de... Porque quando a gente fala de mudança de vida da pessoa, a gente não muda a vida de uma pessoa, a gente muda a vida de uma família. Porque quando você insere uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, você não está inserindo só ela. Ela vai sair dali. Uma pessoa vai estar ali com uma pessoa melhor, uma pessoa responsável. Ela vai ajudar dentro de casa. Ela vai segregar, vai ter horário, vai ter que cumprir horário. Então ela vai ter regras. Então assim, muita coisa vai mudar. E isso interfere na parte familiar também. E também interfere na parte social, que é você hoje, uma pessoa com deficiência que não trabalha, quanto ela custa pro governo hoje? Ela custa tanto, não é isso? Por quê? Ela recebe benefício, ela usa coisa pública, ela tem medicamento gratuito, então assim, ela tem um custo social. Um investimento social. Quando ela está trabalhando, esses custos se invertem. Por quê? Ela vai trabalhar, ela vai pagar os seus impostos, vai comprar seu remédio, vai poder pagar um convênio, entendeu? Ela se usufrui de uma outra forma. Isso que diminui os custos do governo para que o governo tenha o quê? Mais recurso.
Até para, de repente, poder custear pessoas Algo que melhor. talvez necessitem mais desse Sim. suporte, né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa que é legal o BPC, é algo muito bom, mas ele deveria ser usado de uma outra forma, entendeu? Porque o BPC, ele é para pessoas que não têm condição nenhuma de ir para o mercado de trabalho. E hoje eu vejo que o Brasil tem muita gente que acaba não indo trabalhar por causa do BPC. Ficam dentro de casa. Tem pessoas que falam pra gente assim, pra que eu vou trabalhar? Eu ganho R$ 1.518, vou pra praia na hora que eu quero, vou pro bar, gasto meu dinheiro e tá bom. Só que esquece que quando você tá no mercado de trabalho, a tua autoestima muda de uma outra forma. Você tem outras convivências sociais, você começa a ter muito mais responsabilidades, né? Então, assim, é legal o BPC? É, mas para quem necessita de verdade. Uma mãezinha que não tem condição, nunca pôde trabalhar porque o filho tá numa cadeira ou tá acamado, isso sim deveria ser usado dessa forma. Mas uma pessoa que consegue ir pra praia sozinho, ir pro bar, ir pra qualquer canto sozinho, não deveria. Mas aí não quer até desenvolver uma Sim. carreira profissional Sim. porque acha que tá certo, que recebo do governo, tá tudo bem. E não deveria ser dessa forma. Seria transitório, né? Em um dado momento, ou até como uma... Porque a gente sabe que tem oscilações, de repente a inserção não é tão simples, e aí às vezes vai trabalhar um período, aí é demitida. Mas hoje você existe, pode restabelecer, né? Hoje acontece o seguinte, quem tem o BPC e quer ir para o mercado de trabalho, ele não perde o BPC, tá? Ele vai ser congelado. Depois de 1 ano e 8 meses, se você tiver ainda registrado, ainda trabalhando, o que acontece? Aí bloqueia. Por quê? Mas aí o governo entende que, pô, você já está 1 ano e 8 meses ali, você já está estabilizado, né? Você já tem entendimento que você é um profissional, que você já pode mudar a sua vida. E que você vai estar sujeito às mudanças do mercado Sim, de trabalho como outros profissionais. Agora, você não conseguiu, eu não consegui, eu passei 3 meses, não tive condição nenhuma, eu tive problema piorei a minha coluna, a minha audição piorou. Então, assim, aí você pode retornar o benefício, você liga no 35, retorna o teu benefício. Isso não altera em nada. As pessoas precisam entender isso. Né? Que não é porque você entrou no mercado de trabalho que acabou a outra chance, nunca mais vai voltar. Depois não de, é isso. Depois de 2 anos, o que pode acontecer? Aconteceu que eu não quero mais trabalhar. Aí você entra no processo todo de novo, de um novo BPC. Aí pode acontecer de você receber, pode você não receber. Mas aí é um outro processo. Entendi. Pode ser restabelecido, né? É. E realmente a gente encara ainda que uma parte, talvez não a maioria, mas uma parte que poderia estar... no mercado de trabalho hoje... acaba preferindo não correr esse risco, né? Se agarra numa coisa que é mais segura e que dificilmente vai ser mudada ao longo do tempo, né? Verdade. E precisa ter essa mudança. A gente está num processo tão rápido de vida, né? Parece que está muito rápido. Muito acelerado tudo, então, né? E a gente precisa perceber... As pessoas precisam perceber que quando você não está no meio da sociedade, você é invisível. E não é legal isso. É legal você se mostrar, olha, eu tenho capacidade para isso, aquilo, outro. Porque nem todo mundo ninguém é igual. Então, assim, eu posso fazer algo muito bom, também posso fazer algo que eu não... Até algo que eu não consiga fazer também. Mas talvez as pessoas, algumas não se permitam, né? Nem a vivenciar isso. Tem uma outra questão que a gente também já tem abordado aqui e tem a ver de alguma forma com o sistema econômico e tal. O que você acha que falta para o segmento econômico enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor, como um usuário de serviços, também para melhorar a oferta e o acesso? Eu acho que o Brasil ele ainda está muito longe de acesso, principalmente a alguns programas, né?
para ajudar as pessoas com deficiência. Hoje eu vejo muitos equipamentos, a maioria são de fora, e o custo é muito alto. Hoje, para você ter uma cadeira melhorzinha, o governo não te dá uma cadeira boa. Ele vai te dar uma cadeira no teu dia a dia. Mas aquilo que é muito mais confortável para você, muitas vezes você não consegue ter. Porque o custo é muito alto. Infelizmente, a maioria das coisas nossas de tecnologia para a pessoa com deficiência são trazidas de fora. Então, aí acaba saindo muito caro pra gente, né? O custo ainda é bem alto, né? Então, assim, o pessoal fala muito sobre a isenção de IPI, do carro adaptado. Só que esquece que para adaptar o carro, quem paga também é a pessoa. Então, esse custo que a pessoa fala, eu teve desconto de tantos %, mas eu tenho que pagar a adaptação. Então, não teve desconto de nada. Entendeu? O que às vezes acontece eu faço uso desse benefício sem ter a necessidade de uma adaptação. Aí eu só tô pensando assim, porque antes, de fato, você tinha que comprovar a sua deficiência. Sim. Hoje em dia tem muita coisa aí que... uma hernia de disco. Agora me fala, desculpa falar, tem pessoas que têm o emblema da pessoa com deficiência no carro e anda e coloca o carro colado colado na porta das coisas. Poxa, desculpa, isso é coerência, isso é do ser humano. Isso não tem a ver com a sua deficiência. Você sabe das suas condições. Eu sou uma pessoa em cadeira de rodas, só que sou uma pessoa ágil. Eu sei que aquele local tem uma mãezinha que tem uma criança que precisa muito mais de chegar mais próximo. Tem mais limitações. Pode ter certeza que eu não vou parar ali. Porque eu tenho que ter consciência das minhas necessidades e da necessidade do próximo. Tem um uso abusivo, né? Sim. E por pessoas que não têm aquela intensidade da necessidade, a mesma coisa na questão do carro, né? Muitas vezes as pessoas, mas tem um desconto de X%, que na verdade nem é o que se pensa que é. Em uma parte, há pouca necessidade de adaptações, mas há adaptações que são quase ou mais do que o valor do próprio carro. Sim. Né? A adaptação do carro, para mim, tem coisas o valor dela é 3 vezes maior do que o desconto que eu compraria o carro. Então, que desconto que eu tive? Dependendo da pessoa, nem é qualquer modelo de carro que adequa, né? Porque às vezes às vezes, se é uma pessoa que se locomove numa cadeira que não é desmontável, ela vai precisar de um carro grande. Alto, né? Às vezes tem que fazer elevação de teto para que ela possa entrar. E esse custo é da pessoa, e aí não vem no carro. E aí não tem benefícios, né? Para a redução tributária também nessas adequações. Então, são questões que não são vistas. E aí você começou por conta dos abusos, tentou e se tenta fechar um pouco mais, só que aí você acaba prejudicando a pessoa que de fato necessita. Houve episódios, ano retrasado, de tetraplégico que teve o direito negado. Olha que loucura isso. A pessoa que fez o laudo achou que não tinha necessidade. Então, você vê que é uma loucura, né? Foi um erro pontual, mas como é que você permite que um profissional faça uma situação como essa? Então, você tem que... Será que essa pessoa está no local adequado? Essa aí que está fazendo essa avaliação? E aí, porque são empresas também terceirizadas, né? Que executam esses laudos. Sim. O Estado não tem estrutura para isso, então ele delegou para... E outra coisa, a demora é muito grande. Às vezes eu conheço pessoas que estão em filas para próteses, órteses, cadeira de roda, que está há 5, 6 anos e não sai. Só que o que acontece com essas pessoas? Elas vão... A deficiência dela, por mais que ache que não piora sim. A gente tem a questão da fila das cirurgias ortopédicas também. Então, assim, porque vai piorando. Que não anda. Começam a vir outras questões. Sim. Então, assim, por falta de recurso que não é rápido, que não sai rápido
né, para que a pessoa seja contemplada com uma cadeira adequada, uma prótese adequada, com um aparelho auditivo adequado, você vai fazendo com que essa pessoa vai piorando, né, a limitação dela, e quando ela for receber, aquilo já não serve mais. Já não serve mais. Já não serve mais. Então, assim, é um trabalho que não funciona. Que não funciona. Porque o certo é, hoje, o dinheiro, eu vou falar para você, dinheiro o Brasil tem. O Brasil é muito rico. O dinheiro, ele não é usado de forma correta. E falta, às vezes, clareza nas discussões, Sim. por exemplo, de que isenções tributárias você vai ofertar, né? Para que, por exemplo, ou a importação desses equipamentos, ou você incentivar que fábricas se estabeleçam aqui dentro do país, para que você possa ter uma produção nacional, né? Então, são discussões que não são colocadas. E aí vai ao encontro do que você diz. E eu tenho, né, essa tese, vamos dizer assim, que 2 segmentos, né, que hoje são as lutas identitárias, Sim. a pessoa com deficiência, eu acho que é uma das que está mais atrás, Distante. aí, mais distante, mais invisibilizada, né? Tem pouco apelo mediático. Eu acho que assim, hoje nós estamos, acho que no último patamar ali de informação, nós somos os últimos. Porque se você for ouvir hoje as falas dos governos, não se fala de pessoa com deficiência. E do governo, da mídia... O próprio segmento acaba esquecendo da gente. Exato, então... Porque o que falta nos conselhos? O conselho virou muito cargo político. Porque hoje eu faço parte do conselho. Tá. O que tu faz no conselho? Qual é a sua responsabilidade? Não, eu faço parte do conselho. O seu papel ali, né? Tá, mas o que você faz no dia a dia do conselho? Ela não te responde, porque ela não sabe qual é o papel dela ali. Entendeu? As pessoas que estão nos conselhos, eu falo nos conselhos gerais. Sim, sim. Entendeu? Elas não entendem qual é o papel hoje de participar de um conselho municipal, estadual. Porque é um instrumento de democracia direta, né? Mas que as pessoas acabam não valorizando ou usam para outros interesses. Às vezes entram na empolgação depois, quando vão ver que é trabalhoso, né? Porque dá trabalho, sim, a participação dá trabalho. Eu fiquei muitos anos no conselho, eu sei o que é isso, não é fácil. Respondi 2 processos. Aí sempre tem alguém... Eu voluntária, eu tive que responder processo, entendeu? Por causa de situações que aconteciam. E aí vem sempre... Alguém tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Né? E a Porque pessoa não se coloca acham que é cargo público, mas não é cargo público. Ali você está se doando. Só que essa doação precisa ser algo... ter um olhar diferenciado, porque ali também é um aprendizado. Sim. Você hoje trabalhar em prol de ajudar outras pessoas, isso vem muito mais como aprendizado do que como só o trabalho. Eu sempre acreditei que quando você doa gratuitamente, é muito mais valoroso. Com certeza. Entendeu? Quando uma pessoa chega para você e fala assim: Reginaldo, muito obrigado pelo que você fez na minha vida. Isso não tem preço. Isso pode jogar dinheiro do céu, mas não tem preço isso. Porque só quem sente, quem conhece a pessoa, que sabe da vivência dessa pessoa no dia a dia, e essa pessoa falar pra você o quanto você mudou a vida dela, isso é surreal. Isso vale mais do que muitas coisas. Isso a gente escuta muito no trabalho, né? Eu falo hoje assim, eu trabalho no que eu gosto, no que eu amo, ajudo as pessoas e ter algo muito melhor. Ainda ganho pra isso. Isso é muito bom. Você entendeu? Juntou então, tudo. Assim, é o mix completo. Eu não tenho o que reclamar. Então, assim, tudo que eu faço, essa doação que eu tenho em prol a outras pessoas, isso não é só o dinheiro. É o fato do que eu posso mudar. Hoje se fala muito no meio profissional de você buscar um propósito. E você buscou o seu propósito. Eu tenho meu propósito. E isso faz toda a diferença. Porque você... eu ajudo. O que eu sempre quis fazer. Porque eu tenho... as pessoas falam assim, você tem uma obrigação. Eu não tenho obrigação. Eu tenho o dever de fazer algo, né, com
com excelência para as pessoas, porque lá atrás existiam pessoas que fizeram com excelência para mim também. E isso eu tenho que reconhecer. Isso é valorizar também quem já veio antes da gente, então, assim, né? Quem já batalhou antes. Sim, todas as pessoas que passaram na minha vida, desde quando eu nasci, dos médicos, enfermeiros, psicólogos, toda a equipe de saúde, de educação, da parte de trabalho, todas essas pessoas, elas fizeram parte da minha vida, tem o porquê. Hoje é o contrário, hoje eu preciso, todo o conhecimento que eu tive, eu preciso passar para outras pessoas. Isso é legal. Não é quando você não tem o que passar. Sim. Então... E a gente está chegando ao fim desse bate-papo. Muitos aprendizados. E aí a gente chega para aquelas 3 perguntas finais. Para quem que você dá um like? Ou para o quê? Ou para o quê? Pessoa, fato, situação. eu dou um like. Deixa o seu joinha. Eu primeiro dou um like pra minha vida. Pra vida, sabe? O meu filho, eu dou um like pra ele, que ele é uma bênção. Meu marido, minha família. Pra isso aqui que foi minha história também. CRPI também. Que tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho da história do CRPI. Vai entender tudo isso. E para quem você dá um dislike? Preconceito, capacitismo, a falta de empatia, falta de olhar humano, entendeu? Falta de querer, no mínimo, entender o outro lado. E quando você não estiver mais aqui, nós todos estamos de passagem, como é que você gostaria de ser lembrada? Como alguém que fez algo bom para outras pessoas. Lembrado que eu, em todas as minhas lutas, das minhas falas, do meu trabalho, e tudo que eu pude fazer pelas outras pessoas. Legal. Obrigado, Etel, por essa oportunidade da gente bater esse papo, conhecer um pouco mais de você, da sua história. Foi muito gratificante, muito enriquecedor, né, para todos nós aqui. Eu só tenho gratidão por vocês, assim, obrigado pelo convite. Falar sobre toda a minha história é algo muito grande, né? Para mim eu ter lembranças de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi. É bom, é maravilhoso. Como eu falei, né? Só quem viveu, né, tudo isso tem uma história para contar. Então, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer todo esse espaço, toda essa história que houve aqui dentro, assim, valorizem a vida, valorizem a família. Então, é o mais importante. Obrigada por você ter vindo compartilhar tua história, contar e eu acho que agregar um pouquinho mais sobre o CRPI. Aqui eu falo que sempre a gente aprende coisas novas. Eu acho que aprender sobre essa instituição, para mim, tem um valor muito grande, né? Eu não vivenciei muitas coisas aqui, eu espero que eu ainda vou ter muitas vivências, mas toda vez que vocês vêm aqui e traz uma história, conta um momento, isso só vai agregando e que isso fique para quem vai vir muito além de mim. Então, eu quero te agradecer por você ter vindo compartilhar a tua história, agregar para a história dessa casa, dessa instituição. Tá? Eu gostaria muito que a história do CRPI nunca se apagasse, né? Porque não foi fácil para quem começou. Eu sei que não está sendo fácil para quem dá continuidade. E lá na frente também não vai ser fácil. Então, assim, mas precisa-se guardar uma história. Sim. Honrar o que já valorizar quem já passou por aqui. Então, assim, é muito mais importante. Obrigado, Reginaldo, mais uma vez, por cuidar de tudo isso. Sabe o carinho que eu tenho? A gente não teve muita convivência quando mais novo, mas, assim, quem está por fora
sabe o que você faz, o quanto você se dedica a todas as pessoas que aqui ainda estão e ainda dá continuidade nisso tudo. Obrigado de coração mesmo. Obrigado. Obrigado, Dai. Obrigado, Etel. Obrigado a você que está conosco. Obrigado, Luciano. A gente está chegando ao final de mais esse episódio do Papo On Podcast. E a gente passeou por vários temas. E acho que o que a gente encerra aqui é esse respeito à história de quem veio antes de nós e que a gente tem que dar sequência, nunca esquecendo de quem ficou lá atrás e que deixou um legado muito importante e que nós precisamos honrar, valorizar, fazer crescer. Isso vale tanto do ponto de vista profissional, de uma organização não governamental como é o CRPI, de onde a gente está falando, e vale para nossa família. Quando a gente olha para trás, para os nossos pais, para os nossos avós, para aqueles que vieram antes de nós e que deram a sua contribuição para a gente ser quem nós somos. Obrigado a você que nos assiste. Até o próximo episódio de Papo On Podcast, onde sempre boas conversas acontecem.